Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, eu, de igual forma, venho a essa tribuna para, mais uma vez, dialogar a respeito da situação grave, da crise grave pela qual passa o país. Semana passada, esse governo Michel Temer tentou comemorar e dizer que havia uma sinalização de que tinha ficado para trás a recessão, senadora Regina, e que agora o Brasil voltava aos trilhos e nossa economia voltava a crescer. Apesar do desempenho do crescimento de 1% do PIB no primeiro trimestre, o que não deverá se repetir nos próximos, isso por uma avaliação de todos os economistas, de todas as correntes da economia, dificilmente aquele desempenho se repetirá nos próximos trimestres, muito por conta desse agravamento da crise política, em que mais uma vez o Brasil volta a vivenciar e a enfrentar, e dificilmente haverá ambiente para a abertura de novos investimentos. Mas, apesar mesmo do índice do crescimento de 1% do PIB no primeiro trimestre desse ano, os dados mostram que somente a agropecuária, a produção primária, e as exportações é que contribuíram para esse número positivo. Quanto à economia interna, quanto à produção interna, ao mercado interno, à economia das famílias, o resultado foi pior do que esperado, porque houve, de fato, um decréscimo na economia, um decréscimo na economia familiar, um decréscimo na própria produção, o que é extremamente negativo, senhor presidente. Apesar e além disso, o Brasil e os noticiários são a prova disso já há alguns dias, particularmente desde o momento, senador Telmar, em que se revelou a gravação do senhor Michel Temer com um dos sócio-proprietários da Friboi, da JBS, do qual falava aqui a senadora Ana Amélia. Quero dizer que tenho concordância absoluta e plena com a senadora, porque por mais que o acordo tenha sido importante, por mais que a delação tenha sido importante, fundamental, imprescindível, o que não é importante, o que não foi importante na minha forma e na minha concepção foi os termos da negociação. Manter sem nenhuma condenação pessoas e grupos que cometeram tão graves crimes sem nada, difere inclusive dos anteriores. Aí disseram, não, é porque ele compareceu por livre e espontânea vontade. Pode até ser, mas pelo que tudo indica e pelo que estamos tomando conhecimento, o Ministério Público, a própria Polícia Federal já havia levantado elementos significativos que mostravam o envolvimento nesses desmandos praticados pela JBS. Mas, enfim, desde a hora em que vieram a público aquelas gravações, que vieram a público as suspeitas envolvendo não apenas assessores do presidente, mas o próprio presidente, e com provas tão contundentes, malas e mais malas de R$500 mil, R$1 milhão, o que levou ao afastamento pelo Supremo Tribunal Federal de suas funções de um senador da República, a prisão no último sábado de um ex-deputado federal, que antes de assumir o cargo de deputado federal, visto ser ele suplente, era o assessor mais próximo do presidente Michel Temer, e preso por conta de que as provas foram muito contundentes. O Brasil inteiro assistiu, ele recebendo, ele carregando, aliás, carregando não, correndo com uma mala cheia de dinheiro possivelmente de propina. Então, esse ambiente vem piorando a situação do governo, vem piorando também a situação econômica. E nós podemos lembrar, senador Assir, Vossa Excelência, que esteve na resistência junto conosco, e, aliás, eu cumprimento muito por isso, Vossa Excelência, que desde aquela hora sabia que o problema que nós vivemos no Brasil era um problema político,
e não um problema jurídico de crime. E nós apontávamos outro caminho desde aquela hora, desde aquele momento. Se não há condições mais de governabilidade da presidenta Dilma, então vamos fazer eleições diretas, porque os críticos de hoje criticam essa saída porque dizem que o tempo é muito curto. Mas e aquela época, por que não abraçaram essa saída? E nós sabíamos que isso ia acontecer, porque tudo que eles diziam, a crise econômica, a corrupção, nós sabíamos que isso atingiria de forma muito mais forte o governo que estava entrando. E está aí, está dito, está aí, está atingido com muito mais força do que foi atingida a presidenta Dilma. Aliás, não há, por parte dela, e não havia à época, nenhum processo. Que existe são investigações sobre condutas eleitorais, sobre financiamento de campanha, mas nada que se compare às denúncias que pesam sobre o senhor Michel Temer, absolutamente nada. Então, quando tudo isso acontece, o presidente, em vez de ele dizer à nação brasileira, o Brasil é muito maior do que eu, o Brasil é muito maior do que os interesses políticos do meu grupo, e eu digo interesses políticos do grupo e não do seu partido, porque nós sabemos já que há diferenças dentro do próprio partido do governo, há diferenças dentro do próprio PMDB, porque existem parlamentares, dirigentes, senadores, deputados do PMDB que já falam das eleições diretas como a única saída. Mas ele tenta, viaja 2 vezes em menos de 12 horas a São Paulo, vem e volta, para quê? Para dialogar com os partidos, dialogar com os advogados, na busca de quê? De uma sobrevida a ele. Não seria muito mais fácil ele deixar aquela cadeira e vamos resolver os problemas do Brasil? Vamos fazer umas eleições diretas. Eu vou já usar o exemplo do meu estado do Amazonas. Já uso esse exemplo, mas não. Ele busca a sua salvação. Primeiro, a garantia de que os partidos não desembarquem, visto que é iminente já o desembarque de uma parte significativa também do PSDB. Além do descontamento de uma outra parte significativa do seu próprio partido, o PMDB. Então ele tenta superar. E tenta superar como? Renomeando pessoas, nomeando pessoas, usando os instrumentos que não são instrumentos legítimos, senhor presidente. Nós vivemos esse exemplo. Lá no estado do Amazonas, amanhecemos um belo dia com a demissão da ex-superintendente da SOFRAMA, ex-deputada Rebeca Garcia. E o presidente não se preocupou em perguntar ao setor produtivo, aos empregados, aos trabalhadores do Amazonas qual era o desempenho da SOFRAMA, se estava bem a administração, se não estava. Eu não sou correligionária, já disse, não teve sua ida, sua nomeação, não teve absolutamente nada a ver comigo. Mas como eu trabalhei muito próximo à SOFRAMA, no debate da medida provisória 757, eu vi a dedicação da superintendente, a dedicação dos superintendentes adjuntos. Em relação à SOFRAMA, eu vi como havia um compasso importante entre o setor industrial, comercial, produtivo e dos trabalhadores, mas não, por uma questão política, inclusive para atingir o senador Eduardo Braga, demitiu-se. Demitiu-se imediatamente. Vossa Excelência me solicita para comunicar, com muito prazer. Comunica a presença dos alunos da Escola da Vila, Ensino Médio de São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao Senado, à nossa casa, à casa de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, senadora Vanessa. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Então, senhor presidente, o que a gente percebe é exatamente esse movimento. Esse é o único movimento do senhor Michel Temer, o único. Se na época em que ele era presidente da República, vice-presidente da República, se de fato ele tivesse contribuído com o governo junto do qual ele foi eleito para que superássemos a crise, talvez tivéssemos superado a crise ali. Não digo exatamente com a manutenção da presidente Dilma, mas quem sabe umas eleições diretas naquele momento, naquele ano, em 2016 ainda, visto que ela, senadora Fátima Dilma, foi quem disse, olha, eu fui eleita por 4 anos, mas em nome do meu país eu estou disposta a abrir mão do meu parte significativa do meu mandato e chamar a população para que a população resolva o problema elegendo um novo presidente. Enfim, mas nem naquela altura ele teve essa dignidade
dignidade, muito menos está tendo a dignidade agora. E essa semana já começamos o seguinte: não se fala noutra coisa, senador Theomar, e na sequência eu concedo a parte a Vossa Excelência, não se fala noutra coisa senão o julgamento amanhã, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, da chapa Dilma Temer. Aliás, um julgamento, apesar de ser da chapa Dilma Temer, pouco afetará a presidente, que já foi vítima de uma condenação ilegítima, de uma condenação injusta, e muito se fala do presidente Temer. Eu aqui repito, ele não faz outra coisa que senão se utilizar do cargo para tentar orientar a decisão que virá a partir de amanhã, com o início do julgamento no TSE. E eu digo o seguinte: se olharmos a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nós podemos com toda a convicção e certeza dizer aqui, qualquer pessoa, qualquer jovem estudante de direito que queira seguir a área eleitoral vai dizer: não há precedente. Não há precedente que justifique a separação da chapa. E eu não quero voltar aos primórdios do passado. Eu quero voltar ao que aconteceu agora. Aliás, está acontecendo, porque um recurso já foi impetrado e negado. O Tribunal Superior Eleitoral, também numa votação de cassação da chapa por problemas de compra de votos, da chapa a governo do estado do Amazonas, cassou ambos, o governador e o vice-governador. Ali, senador Theomar, não houve separação de chapa. E não pode haver, porque a chapa é única, o voto é único. Então não há dois procedimentos, não há duas condutas. Existe a conduta de uma única chapa, a conduta que recebe um único voto. E quando o eleitor, a eleitora, vota no presidente, junto está votando no seu vice-presidente. Então não há. Mas o senhor Temer trabalha diuturnamente para reverter, inclusive essa que muitos voltaram a dizer que é uma tendência, e tentar conseguir pedir de vistas para ganhar tempo. Ganhar tempo para quê? Para aumentar ainda mais o nível de desemprego no Brasil? Será que eles querem mais do que eles já deram negativamente à nação brasileira? Porque há um ano, quando assumiram o poder, prometeram acabar com o desemprego rapidamente, trazer a segurança na economia. E o que aconteceu um ano depois? 2.600.000 postos de trabalho fechados. Mais desemprego, retração no consumo, na economia das famílias brasileiras. Então, é isso que eles querem que continue no nosso Brasil? Óbvio que não. Então, não há como separar. Eu não quero fazer nenhum prognóstico se haverá ou não pedido de vistas, se o julgamento seguirá imediatamente, se haverá condenação ou não. Eu apenas digo isso porque esses são os fatos. Não há precedente algum de separação de chapa, de que tenha sido condenado o candidato a governo ou a prefeito e o seu vice tenha sido absolvido. Não. Se houver condenação, certamente será dos dois. Mas olha, senadora Fátima, o que mais me preocupa é que, diante desse cenário, eles tentam, o que a gente ouve é que eles tentam dar um caráter de normalidade ao país. E para eles, o que é o caráter de normalidade? É o Congresso Nacional seguindo votando. É o Poder Judiciário seguir trabalhando. É o Poder Executivo seguir trabalhando. Até aí, corretíssimo. Mas o que eles querem que faça este Poder Legislativo? Que avance nas reformas por eles concebidas. Reformas trabalhista e previdenciária. É isso que eles querem, é isso que eles chamam de dar normalidade ao país. Só que não é só a normalidade, o caráter de normalidade, senador Theomar, que eles querem dar ao país. Eles querem usar essas reformas como moeda de troca para a permanência do senhor Temer. É isso que no fundo eles querem. E já avaliam os articulistas, os críticos, os analistas da política, da economia, analisam que melhor seria que o Temer continuasse e mesmo aos trancos e barrancos que as reformas seguissem. Isso não é o melhor para o país. Eu andei esse final de semana muito em Manaus e a percepção que tem o povo, sabe qual é, senadora Cir?
que a economia vai mal porque é muita roubalheira e que eles não pensavam que o Temer é isso que está sendo mostrado ao Brasil hoje. Eu dizia, mas a gente falava isso, não, mas a gente não sabia disso. Eu falei, olha essas malas, e é uma indignação generalizada a um presidente que já não tinha um nível de aprovação popular razoável e que agora despencou de vez, E eles querendo utilizar, senador Telmário, essas reformas como moeda de troca para ele permanecer. Por isso que eu digo, amanhã a CAI vai se reunir. O relatório, eu repito, e quero dizer que não há nenhum objetivo de qualquer agressão minha ao relator, mas eu repito quantas vezes forem necessários. Eu não admito, eu não aceito um relatório sobre um projeto de lei que faz inúmeras críticas, mas que ao final diz o seguinte: vamos votar como está, porque o presidente vetará a um acordo e o presidente vetará e editará a medida provisória. Acordo entre quem? Para mim, quem apresenta um relatório assim abre mão de legislar, abre mão, portanto, de exercer as suas funções de parlamentar, de senador para as quais ele foi eleito, recebeu a confiança da população. Então, eu lamento que o senador do Estado do Espírito Santo abra mão da sua possibilidade de votar, de apresentar, de rejeitar ou de aprovar, e delegue um voto de confiança a quem? Ao senhor Temer. Não é à toa, presidente, aí eu chamo a atenção de Vossa Excelência e dos meus pares, que nós estamos ouvindo um zum, 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 senadora Fátima, senadora Regina. Sabe qual é o zum, zum, zum? De que essa semana, agora, entre hoje e amanhã, possivelmente, o senhor Michel Temer editará a tal medida provisória. A tal medida provisória com as mudanças no projeto e nas leis trabalhistas. E por que isso? Porque a sua base aqui no Senado Federal não está à vontade de votar, delegando total confiança a quem? A Michel Temer. Então ele se anteciparia. Esse é o zum, zum, zum que nós estamos ouvindo. Mas isso não resolve. Não resolve, porque nós vamos votar uma lei. E se é para votar a lei, ela tem que ser modificada aqui. Se tiver que voltar para a Câmara, volta, mesmo porque tem que votar, senadora Cir. Sabe por quê? Porque nem a maioria dos deputados conhece o conteúdo da lei. A lei passou alguns meses sendo debatida numa comissão, um projeto de 7 artigos. E na última hora o relator apresentou o relatório mudando mais de 100 artigos, colocando coisas que ninguém imaginava que seriam colocadas, e rapidamente, de uma semana para outra, foi votada em plenário. Então, nem os deputados têm o total domínio do conteúdo da lei. E por que não fazermos isso? Não, mas querem humilhar o Senado, querem humilhar os senadores. Votem do jeito que está, porque vocês têm que dar sinalização para o mercado que esse governo tem oxigênio e que só este governo do senhor Temer é capaz de fazer as reformas. É isso, e concedo a parte, senador Telmário, a Vossa Excelência. Senadora Valdense, primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência por fazer uma análise política do quadro brasileiro. E eu queria só, a título de colaboração, dar uma informação interessante com relação à corrupção do Brasil. Segundo os analistas, e isso eu vi na rede de televisão, hoje a corrupção do Brasil, o dinheiro tirado através da corrupção, que era em torno de 300 bilhões, daria de dar um salário mínimo para cada brasileiro. Um salário mínimo para cada brasileiro. E só naquela mala daria de dar R$1.000 para cada cidadão do meu estado, que é 500 mil. Então, isso é uma demonstração do quanto que a corrupção nesse país, que não é a grande maior causa, ainda não é a grande maior causa de toda essa crise, que tem também a sonegação, que acaba sendo também a corrupção, mas ela é muito devastadora. E eu acho que o país que nós vivemos hoje, ele não só precisa realmente de uma reforma política que venha das bases da população, como esse novo Congresso que a população elegeu tem que vir, e aí poder fazer até uma consulta para fazer uma reforma tributária que o país precisa.
olha, esse modelo político que o Brasil tem, esse está falido. O sistema tributário nosso também está falido, em todos os sentidos. São muitos impostos, pouca arrecadação e muita corrupção. Que quando você tem uma rede de impostos que nós temos, a corrupção tem uma escala em todos os níveis, todos os níveis. Eu falo isso como auditor e sei como é que funciona, que a gente constatou muito isso enquanto auditor. Então é interessante que o Brasil reduza a quantidade de impostos, consequentemente facilita a arrecadação na verificação dos postos e deixa, senador Assi, mais recursos no bolso do trabalhador, do empresário, enfim, que possa realmente ser aplicado em benefício da própria sociedade, talvez aí gerando emprego, né, com mais criatividade. Então eu queria fazer essas informações que eu acho que, na verdade, nós passamos hoje, a nação brasileira passa por esse momento. Então nós temos que ter, senadora Vanessa, todo um cuidado muito generoso com esse momento. Eu digo que cada passo que o Congresso der, é importante que seja analisado com o olhar da população. Inclusive foi por essa razão que eu tirei meu nome da Comissão de Ética, porque o Congresso precisa resgatar a credibilidade com a população. É uma obrigação do Senado fazer isso. E a Comissão de Ética deveria estar ali, composta rigorosamente por pessoas que estejam acima de qualquer suspeita, totalmente ilibada, para poder ter autoridade de poder julgar. Então, é preciso que realmente essa casa passe por uma grande transformação, sem nenhum cooperativismo, sem nenhuma proteção, para que realmente a população volte a acreditar nessa casa maior legislativa do país. É muito importante. E hoje, só para completar, eu critico a corrupção, mas hoje eu vou centralizar a minha fala no Estado policial, que está também um perigo. Eu vi até um editorial da Veja, e um pouco naquela linha, eu dei uma olhada, e é preciso, é importante que as instituições do Brasil estejam fortalecidas, Ministério Público, tribunais, justiça, enfim, mas que os fins não podem justificar os meios. Você não pode rasgar as leis brasileiras, você não pode passar por cima das leis brasileiras para arrancar de qualquer forma, né, aquelas informações que você precisa. Senadora Vanessa, a tortura, ela pode ser a tortura física, mas pode ser a psíquica, que ela é muito mais, talvez, agressiva dentro da sociedade. E você não quer saber o que é você jogar uma pessoa, às vezes, numa cela, né, e oferecendo a ela uma oportunidade de delação A, delação B, e com isso generalizou. Eu tenho muito medo de que a gente realmente esteja aqui nos atacando, gradeando e esquecendo que estejamos, senador Assi, a serviço das grandes potências, que o Brasil vinha a passo largo, não para exportar matéria-prima, mas tecnologia. E nós não somos, não adianta dizer que o Brasil é grande e perde para o Chile. O Chile é pequenininho, é fácil de operar, com todo respeito a esses países menores. Nós somos um continente de dimensão geográfica e o Brasil caminhava para isso. Então, de repente, nós podemos estar sendo aí, né, vítima de toda uma orquestra das grandes potências mundiais. Eu agradeço e concluo, tem menor tempo do que Vossa Excelência me garante, senador Assi, apenas para dizer e relembrar, e fazer aqui um pedido. Nós estamos com o plenário não praticamente vazio, mas era importante que amanhã o relatório não fosse votado como está, porque, veja, não há nem lógica para isso, porque qual é a lógica que eles querem impor? Senador Telmário, qual é a lógica que eles querem impor? Aprova o pior que possa ser aprovado, dando um voto de confiança a um presidente que nós nem sabemos se vai continuar no cargo ainda, para que esse presidente vete alguns itens e, em outros, encaminhe para o Congresso uma medida provisória. Uma medida provisória leva no mínimo 4 meses para ser aprovada. No mínimo. Então, não seria mais correto o Senado fazer as modificações que tivessem que ser feitas, devolve o projeto à Câmara dos Deputados,
que mantém ou promove outras mudanças do projeto? Será que não seria muito mais lógico, mas deixar na mão do presidente? E sabe por que eles querem fazer isso? Porque também essa é vista por eles como uma tábua de salvação para o senhor Michel Temer. Porque se o projeto é tão bom assim, como diz a propaganda da TV, moderniza, gera emprego, por que nós somos contra? Por que eles estão tendo dificuldade de aprovar? Porque não é bom. Porque o projeto muda a lógica do dano moral. E mudando a lógica do dano moral, ele prejudica o trabalhador mais simples, a operária de chão de fábrica, porque o dano será pago de acordo com o salário daquele que sofreu, senador Assir. Se ele recebe um salário mínimo, e se o dano for leve, serão 10 salários mínimos somente. E se alguém da administração ganhar 10 salários mínimos, serão 100 salários mínimos. Então, olha a diferença, porque cria o tal do trabalho intermitente, pagamento por hora e acaba com o salário mínimo, porque se no final do mês as horas trabalhadas der num valor inferior ao salário mínimo, pode receber que não tem problema nenhum, porque o projeto é ruim. É ruim. Então, eu espero que amanhã haja um compromisso desse Senado, da maioria dos senadores, não com o senhor Michel Temer, mas um compromisso com o Brasil e com os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Por isso, não devemos votar o relatório como está. Muito obrigada, presidente. Os cumprimentos, senadora.